Diz assim a palavra de Deus. 1 Samuel, capítulo 23, do versículo 1 ao 5. Foi dito a Davi: eis que os filisteus pelejam contra Keila e saqueiam as eiras. Consultou Davi ao Senhor, dizendo: irei eu e ferirei esses filisteus? Respondeu o Senhor a Davi: vai e ferirás os filisteus e livrarás Keila. Porém os homens de Davi disseram: temos medo aqui em Judá, quanto mais indo a Keila contra as tropas dos filisteus. Então Davi tornou a consultar o Senhor, e o Senhor lhes respondeu e disse: dispõe-te, desce a Keila, porque te dou os filisteus nas tuas mãos. Partiu Davi com os seus homens a Keila e pelejou contra os filisteus, e levou todo o gado e fez grande morticínio entre eles. Assim Davi salvou os moradores de Keila. Diácono Luciano, apaga a luz, por favor. Amado, hoje o assunto da nossa mensagem é falar sobre a família. E o que é a família para a gente? A família é onde a gente tem as maiores alegrias. Porém também nós temos as maiores decepções dentro da família. A família é onde a gente celebra a vida, mas choramos também o luto da morte. A família é onde a gente tem os maiores sonhos, mas às vezes temos os maiores pesadelos quando nossos sonhos não se realizam. Isso é a família, e a gente não pode aqui esconder o que é uma família. E assim, nós temos um desafio muito grande de entender o fundamento chamado família. Sabe por quê? Porque o desafio, eu digo que é importante, porque é o que a gente falou aqui no início. Porque quando a gente tem uma concepção certa de família, um conceito certo de família, as coisas no mundo espiritual ficam mais fáceis. Porque talvez alguém que esteja aqui, que não teve um relacionamento com o seu pai, não teve a paternidade terrena, provavelmente você tem dificuldade de entender a paternidade de Deus e de entender que Deus cuida dos filhos de igual forma. Então a paternidade, a família, a relação família, ela nos ajuda a entender a relação com a família eterna. Então esse desafio, eu digo que é desafio porque é o seguinte: a família é o lugar onde que a gente tem as maiores feridas. Nós somos feridos pela família, e vem aquelas palavras assim: pastor, já tentei de tudo, o meu casamento não tem jeito, eu já tentei de tudo, ele não muda, os meus filhos, eles não mudam, pastor. Você conhece pessoas que estão assim, hoje a mil maravilhas no casamento, amanhã quando você encontra com eles, eles estão a ponto de separar. Aí você pensa: meu Deus, mas eles não estavam bem. Cara, sabe o que é? É porque a família é composta de pessoas como eu, imperfeitas, como você. Nós somos pecadores, a família é composta de pecadores, por isso nós temos problemas na família e temos famílias disfuncionais, famílias problemáticas. Às vezes o conceito que você tem de família é assim: seus irmãos resolviam tudo no braço, na porrada. O seu pai era assim, aquele cara que as pessoas iam na porta para poder brigar, para falar de você, seu pai saía na pessoa. Você faz o seguinte: você só traz isso para dentro da igreja. Aí você aqui também resolve da mesma coisa. Se falar alguma coisa, se não te cumprimentou, você quer sair no braço. Já é assim, somos assim. Famílias são assim. Então, aqui, cara, eu quero que você entenda que a gente quando a gente está diante dessas dificuldades, a gente fraqueja. E eu não estou falando aqui de família para desacreditar a família. Eu estou aqui te encorajando a não desistir da sua família, porque famílias não são perfeitas. Então você pensa assim: pastor, mas é porque você não conhece a minha família. Amado, eu quero conhecer a sua família. Eu gosto muito de dar títulos às mensagens. E eu queria que você tivesse como título: lute pelo que realmente importa, sua família. Amém? Então, amado, dentro daquilo que a gente leu aqui em 1 Samuel capítulo 23, qual o contexto disso, pastor? Onde que isso encaixa com família? Amado, a partir de 1 Samuel capítulo 18, a gente consegue entender esse conceito. Davi, após ele ali vencer Golias, ele é levado agora para batalhar a favor do reino, a favor de Saul, a favor de Israel. Agora ele é um guerreiro. E a Bíblia fala que onde Saul enviava Davi,
Davi vencia. Davi estava vencendo tudo, cara, todo tipo de batalha. Só que nesse momento acontece algo que mudaria para sempre a vida de Davi e do reino. Porque acontece um episódio em que Davi estava vindo com uma vitória e as mulheres do reino, elas cantam assim: Saul matou 1000 e Davi matou 10.000. Quando você vê a Bíblia narrada pelo Cid Moreira, nessa parte tem até eles cantam essa parte. Eles colocam as mulheres cantando, fica bem bacana. Então ali, as mulheres cantavam: Saul matou 1000 e Davi... Aliás, Saul matou 1000 e Davi matou 10.000. E a Bíblia vai relatar em 1 Samuel, capítulo 18, que a partir daquele momento, a partir dessa cantoria, Saul, ele não gostou, e a partir daquele momento ele começou a desconfiar e a ter ciúmes de Davi. Porém, Davi, com isso, cara, todo lugar que ele ia, ele cada vez mais ele ia ganhando a confiança do povo, e ele ia ficando cada vez mais famoso. Aí vem a primeira tentativa de Saul de matar Davi. Saul joga uma lança em Davi por 2 vezes, e Davi consegue se esquivar dessas lanças e não morre pelas mãos de Saul. Aí a Bíblia vai relatar que ainda assim Davi continuava lutando pelo reino e por Saul, e cada vez mais ele ia ficando mais conhecido naquele povo. Aí chega um momento em que Davi e Jonathan conversam acerca disso. Davi fala: Jonathan, seu pai quer me matar. Aí eles fazem uma aliança de amizade muito linda, e Jonathan chega até seu pai Saul e fala assim: pai, o que está acontecendo? Por que o senhor quer matar Davi? Ele luta pelo Senhor, ele luta pelo reino. E Saul, naquele momento, ele jura não mais tentar matar Davi, mas só que esse juramento durou pouco, porque ele tentou matar Davi pela segunda vez de novo com uma lança, e ele jogou a lança em Davi, que essa lança ela ficou cravada, e Davi ele conseguiu fugir de Saul mais uma vez. Ali naquele momento eles entenderam, inclusive Jonathan, que realmente o seu pai Saul estava determinado a acabar com a vida de Davi e a matar Davi. Então eles fazem ali outra aliança. Davi agora ele foge, ele chega até a caverna de Adulão, e ali quando seus irmãos ficam sabendo que Davi está ali, eles vão para ficar com seu irmão. Mais tarde a gente vai saber que os pais de Davi também estavam com ele, então a sua família estava com ele, e a Bíblia fala que todos os homens que tinham algum problema foram atrás de Davi. Os homens problemáticos foram atrás de Davi. E ali a Bíblia relata que eram aproximadamente 400 homens que estavam com Davi na caverna. Ali, agora Davi mais tarde, ele vai para Moabe. E agora o exército de Davi já é um pouco maior, 600 homens. E Davi está escondido agora de Saul, porque Saul estava tentando matar Davi. Aí você pensa assim: pastor, beleza, eu entendi o contexto, mas o que entra aí a família? O que tem a ver isso com a família? Amado, entenda o contexto. E o que a gente falou, Davi, embora sua mãe, seu pai e seus irmãos estivessem com ele estava fugindo da sua casa, cara, do seu contexto familiar, de onde ele habitava. Ele estava fugindo de quem ele protegia. Davi estava sendo atacado pela sua família. Era isso que estava acontecendo com Davi. Aí Davi, o que acontece, cara? Os filisteus, a Bíblia não fala disso, mas na minha tradução, os filisteus, eles aproveitaram um momento de loucura de Saul querendo matar o seu soldado mais valente, o seu melhor soldado, no momento de loucura por ciúmes. E os filisteus, eles falaram assim: cara, essa é a nossa hora. O rei quer matar o maior soldado, a cidade está desprotegida, porque Saul estava para a rua, procurando Davi para matar. E agora os filisteus, eles vão para atacar Keila, uma cidade que pertencia ao povo e ao território de Israel, que Saul também governava. Aí olha o contexto, Davi estava lá, fugindo de Saul e do seu reino, fugindo da sua família, e ele fica sabendo: os filisteus estão atacando Keila. Você já ouviu aquela história assim, ó: passou aqui em casa, a gente briga entre nós, mas se chegar alguém de fora, nós junta tudo e vamos contra ele. Foi tipo isso que aconteceu,
porque agora os filisteus falaram assim: vamos atacar Keila porque estão desprotegidos. E Davi, fugindo de Saul, ele fica sabendo: cara, vão atacar Keila. Aí entra o que a gente falou. Aí ele fala assim, ó: irei eu e ferirei esses filisteus? Davi questiona Deus, porque ele ficou sabendo que os filisteus estavam atacando Keila, e ele pensou: não, ninguém vai atacar Keila. Embora Saul está me perseguindo, eu luto por esse reino. Aí Davi vai e questiona Deus: Senhor, posso ir guerrear contra os filisteus? E o Senhor fala com ele assim: vai e ferirás os filisteus e livrarás Keila. Mas a Bíblia continua o relato dizendo que os homens de Saul falaram assim: Saul, nós já estamos com medo aqui, aí nós vamos descer lá para lutar contra os filisteus, ou seja, nós já estamos com problema demais, você não acha não, Davi? Agora você está querendo arrumar outro? Nós já estamos corridos de Saul, a gente sai para guerrear contra os filisteus, nós podemos morrer pelas mãos deles, ou no caminho Saul achar a gente e matar Davi. Aí Davi, o que ele faz? Questiona Deus de novo. Aí ele volta e questiona Deus, e Deus fala com ele mais uma vez: dispõe-te, desce a Keila, porque te dou os filisteus nas suas mãos. Então partiu Davi, e ele trouxe a vitória. Olha o que fala no versículo 5 que nós lemos: partiu Davi com seus homens a Keila, e pelejou contra os filisteus, e levou todo o gado, e fez grande morticínio entre eles. Assim Davi salvou os moradores de Keila. Aí, cara, tudo foi resolvido. O povo aplaudiu Davi, e ele voltou para casa, sendo aplaudido. Foi isso que aconteceu? Não foi isso que aconteceu, cara. Davi, ele saiu de onde ele estava e foi lutar pela sua família que o perseguia. Só que quando ele vence a batalha, Saul sabia que Davi estava em Keila, e Saul falou assim: Deus me entregou Davi, porque Davi está numa cidade agora fortificada e cercada, uma cidade que ele não vai conseguir fugir. Eu vou pegar Davi lá. Davi tinha acabado de lutar pela sua família. Uma coisa que a gente precisa entender, amado: não quer dizer que você luta pela sua família, que você vai ser reconhecido pela sua família, pelo que você está fazendo. Amado, eu quero que você entenda no final dessa mensagem que eu não estou desacreditando família. E a família tem um propósito maravilhoso. Eu quero que você entenda que a sua família não é a pior de todas. Talvez ela seja um probleminha desse tamanho, você vai ver hoje. Então Davi agora, aí fala assim no versículo 6, que a gente não leu, continua na leitura: sucedeu que quando Abiatar, filho de Abimeleque, ele com Davi, ele ficou sabendo que Saul ia descer e pegar Davi. Aí Davi questionou a Deus mais uma vez, falou: Senhor, mas os moradores de Keila vão me entregar para Saul? Tipo assim, como que ele perguntava assim: eu acabei de lutar por eles, eu acabei de colocar minha vida em risco com meus homens, nós trouxemos a vitória e eles ainda assim vão me entregar? Aí Deus falou assim: vão te entregar, Davi. Aí ele falou assim: e Davi vai me pegar e eles vão me colocar na mão de Davi? O Senhor falou: vai, Davi. Aliás, na mão de Saul, Davi. Aí Deus respondeu: vai, Davi. Davi aqui mais uma vez, cara, lutando pela sua família, e a sua família querendo matá-lo mais uma vez. Aí o relato vai continuar assim, ó, no versículo 14: permaneceu, aliás, no versículo 13: então se dispôs Davi com seus homens, uns 600, saíram de Keila e se foram sem rumo certo. Eles saíram de casa, saíram sem rumo certo. Sendo anunciado a Saul que Davi fugiu, cessou de persegui-lo. Permaneceu Davi no deserto, nos lugares seguros, e ficou na região montanhosa, no deserto de Zif. Saul buscando todos os dias, porém Deus não os entregou nas suas mãos. Amado, eu quero que você entenda esse cenário. Davi, ele estava sendo perseguido pela sua família, alguém que ele lutava a favor, ele lutava por aquele reino, ele lutava por aquele rei, ele honrava aquele rei, ele honrava aquele reino.
tudo ele trazia para o reino, e ainda assim a sua família virou as costas para você. E eu quero que você entenda que aquele ditado do mundo, filho de peixe, peixinho não funciona. Para gente que é cristão não funciona. Então, se você teve uma família destruída, uma família desestruturada, não quer dizer que a sua família tem que seguir o mesmo padrão. A sua família, ela não tem que ser disfuncional, porque os seus pais foram disfuncionais. Você não precisa ser um arrogante, você não precisa ser um ignorante, um afrontador, um agressor, porque você viu isso dentro do seu lar. Você não tem que repetir isso. E eu quero que você entenda agora que Davi, amado, ele talvez não seja o melhor cenário de família para a gente. Quando a gente fala de algo ruim de um personagem, a gente não está desmerecendo tudo que ele fez de bom. Isso traz veracidade à Bíblia. A Bíblia podia ter escondido isso, mas ela não escondeu. Então, quando a gente fala de algo ruim, não quer dizer que tudo que ele fez de bom a gente não precisa contar. Então, amado, eu quero que você entenda por que isso acontece nas famílias. Amado, existe um processo, existe algo, um caminho que nós deveremos perseguir. Aliás, andar por um caminho, percorrer um caminho que não é fácil. Não é fácil. E nesse caminho quem vai nos ferir são as pessoas que nos amam. E essa ferida é a que mais dói. Sabe por quê? Porque quando a gente se decepciona com alguém que a gente ama, é muito maior a ferida. E isso vai acontecer. Cara, eu quero que você entenda o seguinte, assim, a família, por ser formada por pessoas pecadoras, isso vai acontecer. Talvez você está pensando assim, pastor, mas você está falando isso porque você não conhece a minha família. Você não sabe o que eu tenho passado. Eu quero te falar somente da primeira família na Bíblia. A primeira, amado, quem instituiu a família foi Deus. O primeiro ministério instituído na Bíblia foi Deus. A família instituída por Deus. E a primeira família, logo na primeira, nós já vimos problemas. Olha para você ver, Adão e Eva, eles tiveram uma crise espiritual. Porque Adão acusou Eva de algo que ele também fez. Eles tiveram uma crise espiritual, uma crise no casamento, porque um acusando o outro, e eles pecaram contra Deus. Eles tiveram uma crise, poderíamos chamar hoje de uma crise financeira, material, porque eles perderam o seu lar, eles foram expulsos do jardim. E sem contar o problema que tiveram na sua casa, uma crise familiar, onde o seu filho causou o primeiro assassinato na Bíblia. Aí você pensa, pastor, a minha família que é problemática. E eu estou falando de uma família que tinha a presença de Deus todos os dias. No virar do dia, Deus estava com eles. E ali uma família que ela não se tornou disfuncional a partir dali. Ela teve um desfecho diferente. Deus deu um 7 para eles depois, e de uma geração maravilhosa. Mas eles não pararam. O que eu quero que você entenda é que pessoas cristãs também passam problemas familiares. Homens de Deus também morrem de enfermidade. Homens de Deus, famílias de Deus também têm crise financeira, crise no casamento. Como eu disse, amado, quando a gente estava a ponto de se separar, nós temos 16 anos de casado, mais 2 anos de namoro. Quando a gente tinha 4 anos de casado, a gente quase se separou. E eu era líder dos instrumentistas, eu tocava na igreja, era professor de escola dominical, era líder do culto de missões, era líder da mocidade, ali era líder dos adolescentes. Nós estávamos, amado, todo dia na igreja. Eu não quero entrar no mérito de você abandonar a sua casa pela obra. Deus nunca chamou a gente para fazer isso. Foi o que eu fiz. Eu vivia para a igreja, mas eu ouvia dentro de casa: se você fosse tão bom aqui como você é na igreja, nosso casamento seria o melhor. E eu era bom na igreja. Sabe o que eu era bom? Não era que eu sou o cara, eu estava lá, tudo que eles precisavam, todo momento. Se me ligasse madrugada, pastor, vem aqui. Não era pastor. Tiesco, vem aqui, abre a igreja, nós vamos sair às 4 horas da manhã. Eu ia. Eu não tinha tempo ruim. E eu ainda faço isso hoje. Mas hoje eu aprendi a dizer alguns nãos de vez em quando, que a gente precisa, né, apóstolo? Então, amado, a primeira família
que teve na Bíblia, ela teve um momento de disfuncionalidade. Ela foi uma família disfuncional, onde perdeu a sua casa, perdeu o relacionamento com Deus e teve filhos assassinando o outro dentro de casa. E nós, como famílias, como cristãos, a gente às vezes tem uma atitude ruim de comparar sofrimentos. Eu olho para uma família e falo assim: o que ele está passando não é nada, se fosse eu estava de boa. Se você pensa assim, pega o problema dele e vai viver com ele então. Aí vem um camarada, um exemplo, uma menina criada na igreja, criada assim para servir a Deus, uma menina que ama a Deus acima de todas as coisas, e de repente essa menina entra num relacionamento com uma pessoa não cristã, que não é um camarada ruim, ele não é cristão, talvez um ateu. Aí o pai e a mãe se desesperam: meu Deus, a minha filha está namorando com um cara. Aí todo mundo de fora fala assim: nossa, mas que tempestade em copo d'água, o cara é trabalhador, o cara é uma boa pessoa. O que você não entende, amado, o pai e a mãe não estão preocupados com o relacionamento não. Ele está preocupado porque a filha era alguém que nunca se permitiria entrar no relacionamento desse. E se ela entrou, isso é resultado de algo que já mudou dentro dela. E é isso que o pai preocupa. Ele fala assim: alguma coisa mudou na minha filha, porque ela nunca faria isso. É isso que é preocupação do pai. Aí nós estamos de fora e falamos assim: que tempestade em copo d'água, isso aí não é nada perto do que eu estou passando. Amado, famílias são diferentes, elas têm problemas diferentes. Você já parou para pensar por que o diabo investe tanto na família? Você já parou para pensar por que o diabo, amado, ele quer matar no berço já? Tudo isso que está acontecendo aí, essas ideologias de gênero, são para pegar a criança no berço já matar ali. Ela já vai crescer com a mente renovada para o mal, que ela não vai ter nem chance. No berço já vai ser morto já. Vai crescer com um pensamento totalmente voltado a algo contra Deus. Então isso, cara, o diabo ele quer sua família. Tenha certeza disso, meu irmão. Ele quer a sua família. E se nós, como sacerdotes da casa, a gente não entender isso, cara, ele vai levar a nossa família. Porque quando, eu vou repetir, quando você não tem um padrão de família terrena, você não se relaciona com a família eterna. Não, cara, porque a sua paternidade ela foi destruída. Jesus, ele esteve aqui na terra, amado, porque para que nós víssemos Deus em Jesus, porque senão a gente não tinha noção de quem era Deus. Então Jesus, ele representou a Deus aqui pra gente. A gente olhava Jesus e conseguia entender Deus. Agora, se eu não consigo olhar para o meu pai e saber: esse cara me ama, ele morreria por mim, você nunca vai ter esse sentimento com Deus. Você precisa de um relacionamento terreno curado para gerar filhos curados, porque senão não dá certo. E você tem que entender que, embora eu sei que a realidade aqui da Ramp Church, aqui tem um espírito de paternidade muito grande. Pessoas entram aqui sem padrão nenhum de paternidade. Pessoas que não tiveram pai de fato, e os que tiveram não são exemplo. Essas pessoas Deus traz aqui na Ramp Church, porque Deus deu pra gente algo muito lindo, que é um espírito de paternidade. Amém, igreja? Amado, eu quero que você entenda que, embora a sua família tenha sido problemática, você agora faz parte de uma família diferente. Efésios 1, olha o que diz: em amor nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo. Você não teve paternidade, mas hoje você foi adotado pelo padrão máximo de paternidade que existe, por Cristo. E aqui em João capítulo 1, olha o que diz: ele veio para o que era seu, os seus não receberam, mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas da vontade de Deus. Vocês foram adotados. Amado, o que acontece quando a gente fala de família? A gente se cobra de um padrão de perfeição de família. Não existe família perfeita.
Às vezes os casais estavam lá no curso, e a gente chegava e falava assim, a gente tem um momento quando a gente chega de compartilhar a semana, falar como foi a semana. Nós fazíamos questão de falar os problemas que tivemos durante a semana também, porque eles não poderiam ver em mim o pastor Tiesca, a pastora Lília do casamento perfeito, porque não é perfeito. Não é. Como que uma coisa vai ser perfeita, sendo que ela é imperfeita e eu sou imperfeito? Não somos perfeitos. A maturidade, ela vai você vai entender as ferramentas que Deus nos dá. Você acha que os pastores da casa aqui, eles não têm problema no casamento? Não, filho. Eu não estou falando um casamento problemático. Não estou falando isso. Casamento problema. Não. Problemas que acontecem no casamento. Isso acontece, amado. Mas a maturidade e o relacionamento que temos com Deus vai nos colocar em lugar que a gente vai sanar esses problemas. E vamos crescer com isso. Davi estava correndo da sua família, lutou por ela e ainda continuou sendo perseguido pela família. Que sistema de perfeição tem aí? Nada. Uma família querendo matar quem o defende. Eu quero aqui, para não tomar muito tempo mais, Mateus capítulo 1. A Simone um dia desses falou sobre a Raabe. Ela falou sobre a genealogia de Jesus e falou sobre Raabe. Eu quero que você entenda, olha o que está escrito em Mateus capítulo 1. Aqui está alguma coisa que a gente normalmente não gosta muito de estudar, que é a genealogia. Fala fulano gerou fulano, que gerou fulano, Bertano. Mas olha o que diz. Mateus capítulo 1. Livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão gerou a Isaque. Isaque gerou a Jacó, a Judá e seus 12 irmãos. Aqui já tem alguma coisa para a gente reparar. Olha o que fala. Abraão gerou Isaque, Isaque a Jacó. Jacó teve 12 filhos e uma filha. Só que só cita o filho de Jacó chamado Judá. Jacó gerou a Judá e a seus irmãos. Aí você fala, por que ele só falou de Judá? Aí você vai no capítulo, no versículo 3. Judá gerou de Tamar. Amado, Tamar era nora de Judá. Era nora de Judá. Judá teve relação sexual com a sua nora e dessa relação teve 2 filhos. A Bíblia não esconde isso, pelo contrário, ela quis mostrar isso na genealogia. Ela falou assim: Jacó gerou a Judá e os seus filhos. Aí Judá gerou de Tamar. Está fazendo questão de falar assim, ele gerou de Tamar, do relacionamento de sogro com nora, tá? Aí continua dizendo assim, desse relacionamento nasceu Pérez e Zera. Pérez gerou Esdron, Esdron Arão, Arão Aminadab, Aminadab Salmão. Aí fala assim agora, ó. Salmão gerou de Raabe. Raabe quem foi? Uma prostituta. Nós estamos falando aqui, amado, de uma família, que você vai entender quem é. Salmão gerou de Raabe. Ele gerou de uma prostituta, uma relação sexual com uma prostituta. Dessa geração nasce Boaz. Boaz ele casa com uma mulher chamada Ruth. Quem era Ruth? Ruth era moabita. Do que tem ser moabita? Moabita nasceu da relação sexual de um pai com uma de suas filhas. Ló, quando Sodoma e Gomorra foi destruído, que sobrou Ló e as suas 2 filhas, as suas filhas o embebedaram e tiveram relação sexual com Ló. Dessa relação sexual nasce o povo moabita, e Ruth era moabita. E ela casa com um cara que veio de uma relação que foi, o pai casou com a prostituta. Olha que família disfuncional. Veio de primeiro lá de Jacó, Judá, que teve a relação com a sua nora. Depois gerou um cara que casou com uma prostituta, que dessa relação nasceu um camarada que casou com um povo que era moabita, um povo que nem era um povo amigo. Aí, amado, agora a gente vai lá no versículo 6, quando vai falar de Davi. Olha para você ver a ênfase do versículo. Jessé gerou o rei Davi. O rei Davi gerou Salomão, da mulher
que foi de Urias. Está falando isso. Olha, Jessé gerou o rei Davi é Salomão, da mulher que fora de Urias. Vocês lembram de onde veio Salomão? Da mulher de um soldado que Davi colocou no povo de frente lá na batalha para morrer, porque ele tinha uma relação com Batseba. E aí Salomão, ele veio dessa relação. Davi teve outros filhos e outras mulheres, por que só citou essa? Aí fala assim, ó, gerou Davi, Salomão, da mulher que fora de Urias. Agora adiantando lá no versículo 16, vai falar assim, então nasceu, quem que nasceu? Jesus. Amado, você pensa assim, a minha família, pastor, você não conhece minha família é problemática. Não é mais que a de Jesus não, filho. Você viu aqui, esse relato, amado, é da família de Jesus. Prostituta, um sogro que teve relação com a nora. Amado, teve tudo aqui, um camarada que matou um soldado para ter a mulher dele. Tudo isso dentro, e uma moabita ainda, um povo inimigo, dentro da família de Jesus. A Bíblia poderia ter escondido isso? Poderia, lógico. Mas a Bíblia não esconde isso, sabe por quê? Ela quer dizer que Jesus, embora tenha vindo de uma família disfuncional, genealogicamente, ele não foi disfuncional. Você, amado, você não precisa repetir os passos terríveis da sua família, você não precisa repetir a mesma coisa. Se você não teve amor, você não tem que negar amor. Mas nós, rapaz, nós somos terríveis, amado. Para terminar, eu vou encurtar. Sabe o que acontece? Nós simplesmente não perdoamos. Amado, mandamento, não existe um mandamento assim escrito para falar assim, vai lá e pede perdão, não existe. Mas existe um mandamento escrito para você liberar perdão, para você perdoar, isso existe. Olha aqui, em Marcos capítulo 11, 25. E disse Jesus, e quando estiveres orando, se tende alguma coisa com alguém, perdoai, para que o vosso Pai Celeste vos perdoe as vossas ofensas. Mateus 6,14. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Mas se não perdoardes os homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Efésios 4,32. Antes, sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Cristo vos perdoou, e nós simplesmente, sabe o que fazemos? Não perdoamos. Eu falei aqui um dia para trás aí que a palavra perdão, ela significa uma grande perda. Quando você tem uma perda, se você no diminutivo é uma perdinha, se você aumentativo é perdão. Por isso que é tão difícil a gente liberar perdão, porque perdão, a etimologia da palavra é perder no ar. Veio a palavra, criou a palavra perdoar. É uma grande perda. Por isso que a gente não quer perder. A gente tem uma dificuldade muito grande em perder. Sabe o que a gente fala quando a gente tem que perdoar? Eu não perdoo, pastor, sabe por quê? Porque fulano não merece. Eu não perdoo porque eu não vi mudança. Eu não perdoo porque eu sei que ele não se arrependeu de verdade. É isso que a gente fala. Mas eu quero te dar um exemplo. O perdão, presta atenção, ele não está condicionado ao arrependimento da pessoa que te ofendeu. O perdão, ele não está relacionado com o arrependimento da pessoa que te ofendeu. Sabe por quê? Jesus estava na cruz. Amado. Ele foi açoitado, ferido, cuspido. Ele estava detonado na cruz. E o que ele olha para aqueles homens e fala? Perdoa eles, porque eles não sabem o que fazem. A minha pergunta é, eles estavam arrependidos? Não estavam. E Jesus liberou perdão para eles. Então nós às vezes falamos assim, pastor, mas eu não perdoo, sabe por quê? Porque ele não merece. Mas é por não merecer que Cristo te perdoou. Ou alguém de nós aqui merecia?
Quem aqui é digno do perdão de Cristo? E a gente fala assim: não, eu não perdoo porque fulano não merece. Amado, se Deus tratasse a gente como a gente trata as pessoas, meu Deus. Amado, às vezes você pensa assim: cara, pastor, eu estou entendendo, mas é muito difícil. Eu estou passando um momento muito difícil na minha casa. Salmo capítulo 23, Salmo número 23 diz assim: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, eu não temeria mal algum, porque tu estás comigo. Repara que ele diz assim: ainda que eu andasse pelo vale. Vale não é lugar de moradia, amado, é passagem. Você vai passar pelo vale inúmeras vezes, mas você não vai morar no vale. Vale não é moradia, é só passagem. E ainda que você passar, Ele vai estar contigo. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temeria, eu não temerei mal algum, porque tu estás comigo. É isso que a Bíblia diz. Então, amado, para a gente finalizar, agora é para finalizar mesmo. Queria convidar você a ficar de pé. Salmo 127, Salmo 128. Esses dois salmos, quando você for ler, o ideal é que você leia eles juntos. Salmo 127, Salmo 128. Um após o outro. Diz assim a palavra de Deus: se o Senhor não edificar a casa, Salmo 127, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão de dores que penosamente granjeaste. Aos seus amados ele o dá enquanto dormem. A herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre, o seu galardão. Como flechas na mão do guerreiro, assim os filhos da mocidade. Feliz o homem que enche deles a sua aljava. Não será envergonhado quando pleitear com os inimigos à porta. Esse é o Salmo 127. Está falando de trabalho, está falando de herança dos filhos, e está falando de não ser envergonhado quando os inimigos estiverem à porta. Salmo 128, bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Do trabalho da tua mão comerá, feliz será e tudo irá bem. Aqui é o complemento do Salmo 127. E aquele inútil será você levantar cedo, deitar tarde, comer um pão que penosamente granjeaste, porque o Senhor dá esse sustento aos seus enquanto os seus estão dormindo. Aí aqui o salmista ele vem falando assim, ó: do trabalho das tuas mãos comerás, feliz será e tudo te irá bem. A tua esposa no interior da tua casa será como a videira frutífera, os teus filhos como rebentos da oliveira, a roda da tua mesa. Aí agora está falando da herança do Salmo 127. Os filhos ao redor da mesa, amado. Talvez você está me ouvindo falando: pastor, nós não temos nem momento de mesa na nossa casa. Mas nunca é tarde para começar a ter esse momento. Que tal hoje você chegar na sua casa, todo mundo desligar o telefone para almoçar e todo mundo sentar na mesa? Que bacana que vai ser. Aí o salmista ele continua dizendo assim: eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. Aí agora falando da herança dos filhos, ele continua: o Senhor te abençoa desde Sião, para que veja prosperidade de Jerusalém durante os seus dias de vida. Veja o filho dos seus filhos, paz sobre Israel. Amado, sabe por que os filhos, ali fala assim, que os filhos são herança, que os homens não seriam envergonhados quando os inimigos estiverem à porta? Antigamente, quando falava de filho homem, era para trabalho, era para guerrear, isso era sinal de prosperidade. E aqui está falando o seguinte: quando você é pai, você cuida do filho. Quando o seu filho for adulto, ele cuida do pai. É isso que está falando. É isso que o salmista está falando. Então, talvez agora, eu quero que você feche os seus olhos agora. Eu quero trazer à sua memória talvez um momento de falta de perdão na sua casa. Talvez você está falando assim: pastor, eu tenho feito de tudo, mas a minha família ela não me reconhece. A minha família ela não vê o que eu fiz ou o que eu faço, o quanto eu mudei. A minha família, pastor, ela não merece o meu perdão. Às vezes você está me ouvindo, você não teve uma paternidade, você não teve um pai que te abraçou, que cuidou das suas feridas, ou uma mãe
que quando você estava doente, ela foi e levou um remédio para você, ela te pegou no colo, te acariciou. Talvez você tenha a dificuldade de entender uma paternidade, porque você não viveu isso, e você não consegue expressar isso para as pessoas, porque você não tem um exemplo dentro de casa. Mas eu quero te dizer, filho de peixe não é peixinho não, amado. Isso precisa ser quebrado na sua família. A palavra de Deus, ela nos garante que todo aquele que pedindo com fé, crendo, ele vai receber. Então eu te convido, eu te encorajo agora nessa manhã, amado, você interceder pela sua casa, você interceder pelo seu marido, pelos seus filhos. Se você não é casado, interceda para o marido que ainda vai vir, interceda para a esposa que ainda virá, mas interceda, amado. Feche os seus olhos agora e eu quero que você se ligue a Deus nesse momento. Às vezes você, amado, você precisava muito de um colo para chorar. Às vezes você precisava muito de um abraço. Você precisava muito de ouvir assim: meu filho, vai, que eu estou contigo. Às vezes você precisava ouvir assim do seu pai: filho, se não der certo, volta, porque o seu lugar está guardado e garantido à mesa. Talvez você precisava ouvir da sua mãe: filho, eu estou aqui para quando você precisar. E você não teve isso. Mas eu quero te dizer que você foi adotado pelo maior pai que existe. Você foi adotado pelo Senhor dos Senhores. Às vezes você pensa assim: pastor, mas para eu chegar diante do meu pai, eu tenho que entender, eu preciso de um respeito tão grande. Às vezes você pensa assim: para você chegar diante do presidente da república, você tem que estar de terno, de gravata, limpinho, senão ele não vai te receber. Mas se você for filho dele, não precisa disso não. E você é filho de Deus, amado. Você tem liberdade de chegar a Deus a qualquer momento. Feche os olhos, amada. Deixa o Espírito Santo te envolver nessa manhã.